Bem, bom dia, Eldio de bom dia. Verifique, está um pouco alto. Não parece que eu coloquei o microfone no meu ouvido. Só me dê um segundo aqui. Pessoal, verificação de áudio. Verificação de áudio. Como faço para verificar um áudio? Verificar também, ok, acho que nós. Acho que ficaremos bem agora. Tudo bem, então bem-vindos de volta ao Streamer ao vivo número 1 no YouTube. O Fantasma com o. Mas, eu estava morrendo de vontade de dizer que não sou o streamer número 1. Só estou dizendo isso para me divertir. Eu conheço os caras que gostam de dizer que são. Eles estão com as calcinhas em um monte. Tudo bem, então vamos ter uma espécie de sessão interativa esta manhã. Meu filho Caleb está sentado ao meu lado. Que estava atrasado para chegar aqui. Então vamos ter que fazer o tipo de coisa do Zoom. Teremos que fazê-lo se juntar a nós dessa forma. Porque assim o trânsito não será um fator para ele. Mas ele está aqui pessoalmente. Você quer dizer oi para ele? Bom dia, olá, bom dia, como vão todos? Digam de novo para que eu possa falar quando vocês estiverem falando. Porque eles gostam de pensar que estou fazendo V3AC. Ok, estou falando com vocês agora. Na mesma hora, tudo bem, de qualquer forma. Espero que estejam todos bem e acredito que todos que já assistiram aos meus vídeos provavelmente me enviaram um desejo de feliz aniversário de alguma forma e eu aprecio e agradeço por tudo isso. Então estou oficialmente com 52 anos. Então vamos falar um pouco sobre o que levou algumas das coisas que eu estava compartilhando então. Vocês viram o pagamento em tempo real em seus gráficos depois que eu disse que provavelmente acontece. E vou dar algumas dicas sobre sopa de tartaruga. Então a palestra sobre sopa de tartaruga também é esta manhã. Deixe-me começar dizendo que sopa de tartaruga é apenas o nome que eu gosto porque eu gostou do tipo de desprezo contra os comerciantes de tartaruga Richard Dennis. Ele negociou um monte em termos de mercados diferentes e outras coisas e ele fez questão de dizer que qualquer um pode aprender a ser um trader e ele escolheu várias pessoas de diferentes estilos de vida. E as ensinou a negociar o modelo de acompanhamento de tendência que era bastante simples. Mas não era simples de seguir. Tinha uma taxa de acerto muito baixa, precisão muito baixa. Mas tendências de longo prazo e era baseado em um rompimento de alta ou baixa de 20 dias e obviamente em ao negocio rompimentos gostaria de ver a resistência do varejo. Você sabe fixado então reverter e então procurar algo que me levasse para o outro lado do espectro em termos de um mercado de desconto e vice-versa. Então quando eu digo sopa de tartaruga, é como minha versão de um padrão de reversão e eu aconselho você a dar uma olhada no livro Street Smart. TSDL Raisel Elry Connor. Eu acho que é um livro que todos deveriam ter em sua biblioteca. Tem muitas configurações individuais realmente legais. Fiquei mais impressionado com as pequenas visões concisas de como interpretar a ação do preço em torno de certas formações de padrões. É um pouco caro, mas acho que vale a pena. Eu paguei $175 pelo livro em meados dos anos 90. Quando foi lançado pela primeira vez e eu acho que é um livro maravilhoso. Eu não assino tudo que está lá porque tem muito a ver com indicadores e coisas assim. Mas eu acredito que esse livro teve a maior influência sobre mim em termos de compreensão de SOFO. Então quando um stop hunt acontece. Fez sentido para mim entender o que estava acontecendo quando li esse livro. Então esse livro teve uma influência sobre mim. Como um trader em desenvolvimento inicial. Tentando encontrar meu ritmo. Tentando encontrar muita confiança nas coisas com as quais eu lido hoje, quando estou lendo a ação do preço. Mas ela tem um padrão lá. Linda Reis tem um padrão naquele livro. É chamado de sopa de tartaruga. Onde eles fizeram facciosamente um tipo de teste de desprezo contra o sistema de rompimento da tartaruga. Onde muitas vezes, como sua taxa de ataque estava tão baixa,
Eles disseram, ok, bem, se está tão baixo. Bem, vamos fazer o oposto. O que significa que se eles tentarem comprar um rompimento acima do máximo de 20 dias muitas vezes isso só vai falhar. Então, como eles tinham uma baixa taxa de acerto e estavam sendo precisos fazendo isso. Então deve haver uma oportunidade lá para fazer o oposto. Então se ele estourar acima de uma máxima de 20 dias. Você sabe, reverter e voltar para o intervalo e considerar isso como uma negociação. Então, portanto, o traje de tartaruga. Então os traders de tartaruga são os quais Richard Dennis não usou a pequena coleção de indivíduos do tipo fora da rua de diferentes estilos de vida. Negociando-os para ser um trader. Ele apelidou de tartarugas. Então, naturalmente, o padrão da sopa de tartaruga faz todo sentido porque eles são cozidos corretamente. Bem, eu não olho para uma máxima de 20 dias. Eu não olho para uma mínima de 20 dias, então digo que é isso. É tudo que há para fazer. Há outras coisas e eu vou mostrar a vocês algumas dessas características hoje antes de encerrarmos. Isso será no final da discussão. Estou mirando por volta das 9h45 às 10h ou mais cedo. Dependendo de como minha esposa voltar para casa e atrapalhar tudo. Então isso vai ser o fator determinante que encerra a transmissão. Então estou sentado em uma transmissão ao vivo com você na minha sala de jantar. Então você vai ouvir todo o ambiente que está acontecendo por trás disso porque não estou aqui por você. E, estou aqui pelo meu filho. Então estou ensinando a ele. Então é isso que estaria acontecendo de qualquer maneira. Então você está aqui como se estivesse sentado à mesa conosco. Você apenas ficando quieto e tomando notas. Tudo bem, então eu quero ver com sim. Faremos Londres. Então haverá um episódio em que farei a transmissão ao vivo das sessões de Londres. Então, mas você pode pegar alguns dos conceitos que estou ensinando a você esta semana e aplicá-los a esse período, então, se você e não for um trader de sessão de Nova York, seja na sessão da manhã ou da tarde. Você não pode fazer isso para dormir ou negócios ou o que for. E você quer negociar em uma sessão de Londres. Eu farei isso nas próximas 2 semanas. Não quero prometer uma data específica porque toda vez que tento fazer isso, algo invariavelmente surge. E bagunça tudo, então saiba que será nas próximas 2 semanas. Ok, por quanto tempo vou fazer a transmissão ao vivo e fazer isso? Não sei, então apareça sempre que acontecer e se você não puder estar aqui ao vivo. Só quero repetir, está tudo bem. Mas hoje eu quero falar inicialmente sobre a sessão asiática. Quando o mercado começa a ser negociado às 6 horas. Então, novamente, como falamos às 17h todos os dias. Há um intervalo de 1 hora nos índices, então eles retomam a negociação às 6 horas. Indo para o período das 19 horas às 21 horas. Onde podemos antecipar pouca volatilidade. Mas há algo lá que se você for um herói da classe trabalhadora nos Estados Unidos e chegar em casa e trabalhar das 9 horas às 17h chegar em casa. Pegar algo para comer bem rápido. Talvez ligar seu computador e ver o que o mercado vai fazer na nova abertura às 18 horas e depois assistir e nudo para a Ásia. Essa pode ser sua única oportunidade de negociar. Então vamos falar sobre isso hoje TR para dar a você um recurso e perspectiva naquele momento do dia. Como procurar as configurações usando o que ensinei esta semana. Ok, então você pode ver que nada está mudando. Nada está se transformando em algo complicado. É apenas uma questão de levar sua vida pessoal. Sua perspectiva sobre quando é apropriado para você estar sentado na frente dos gráficos e então eu vou mostrar a você como aplicar esses horários específicos do dia para que você tenha. Vamos ver. Temos Londres, Nova York aberta. Temos a sessão PM em Nova York e então temos a sessão asiática. Então temos uma infinidade de oportunidades. Mas cabe a você definitivamente descobrir em qual delas você vai operar. Ok, então na minha opinião. E esta é apenas minha opinião. Não é para influenciar você. Então se este é o horário em que você vai trabalhar depois das 17h. Voltando do trabalho nos Estados Unidos. Este é o horário local de Nova York. A propósito, se você só consegue fazer algumas horas à noite antes de ir para a cama e começar de novo, indo trabalhar na manhã seguinte. Saiba que este é o mínimo hora do dia atraente para eu negociar comigo pessoalmente. Então, e agora parece que estou descartando isso e isso vai ser muito desanimador para você. Porque se essa é a única com a qual você realmente só consegue negociar, pode ser um pouco decepcionante ou desanimador para você. Dizendo ok, bem, até você diz que essa hora do dia é uma droga. Mas você sabe, se é aí que você tem que começar enquanto tem seu emprego e pode crescer a partir disso. Saiba que essa é a menos uma das horas do dia em que estou interessado em negociar. O que vai de acordo com o que eu disse quando estava ensinando Forex predominantemente. Não estou interessado na sessão do agente tanto assim. Então, como vamos falar sobre essa hora do dia? Veremos como usar essa nova teoria de abertura de dia com essa hora do dia e, em seguida, incorporar as coisas sobre as quais falei antes. Então, com tudo isso, vamos ao que interessa. Vou esfregar aqui novamente. Temos este é meu modelo NQ.
Então, quando estou observando o preço, é assim que parece, ok. Terei anotações e eu terei coisas que eu quero chamar quando eu precisar ver ou referenciar por meio de um segundo palpite de um número se eu estiver olhando para o meu bloco de notas e talvez eu tenha feito algo como qualquer outra pessoa faria. Como ser humano eu escrevo um número que não parece certo. Pare. Se é que esperei um minuto e isso não parece, esse número provavelmente foi escrito incorretamente. Talvez eu estivesse olhando para o telefone. Que você sabe, certifique-se de que isso seja algo nesse sentido. Sim, eu também sou um marido certo ou um dos meus filhos me distrai ou meus cachorros me distraem, então eu escrevo um número errado. Você me ouviu mal, chame-o M modelo de compra de formador de mercado como um modelo de venda de formador de mercado quando eu disse se redistribuição quando deveria ter sido reacumulação, então esse é um elemento do humanismo e vamosco. Meter um erro eu posso precisar chamar a informação de volta para o gráfico. Eu não gosto de ter lá no meu gráfico eu só tenho anotações para te ensinar. Eu sei o que estou procurando e sei no que resto. Focando aquela seção específica ou aquele dia e eu sei os níveis chave porque eles geralmente estão escritos em um pedaço de papel ao meu lado. Não estou interessado em ter muitas coisas no meu gráfico porque o que isso fará? Número, ele desorganiza. Meu olho vai até ele pode ser um fator para você. Onde você começa a olhar para as linhas e se pergunta quantas vezes elas se tocaram. E só se torna uma distração. Certo? Então, se você mantiver seu gráfico nu, mas tiver os níveis de preço em mente, o que você está realmente fazendo é aprender a negociar nu. Ao negociar nu, você não terá nenhuma influência, exceto pelo que o preço está realmente fazendo no momento em que você o está olhando. Então, no começo eu digo isso. Está tudo bem para você ter as anotações em seu gráfico inicialmente. Tudo bem, mas tê-las, você sabe. Uma vez que você entende o que está fazendo, você quer tentar gravitar em torno disso. Onde você está tentando ter o mínimo possível em seus gráficos e mantê-los limpos. Porque você descobrirá que não pode realmente apreciar agora. Enquanto você é novo ou não tem realmente fiz esse tipo de coisa observando o preço começa as ferramentas as e esses pontos de referência sendo referenciados enquanto observava o preço entregar. Você descobrirá que, uma vez que você entenda como usar essas informações e as tem em um bloco de N notas ao seu lado e esteja constantemente se referindo à relação de onde o preço está agora versus elas. Em um pedaço de papel externo ou talvez um bloco de notas. Não um bloco de notas, mas como um tablé. Ele precisa ser externo ao gráfico e dessa forma permitirá que você seja flexível e percebi em meu PR. Para o desenvolvimento quando eu sentia que o mercado provavelmente estava em apuros e não iria se mover continuamente para onde eu queria ir quando eu tinha todos esses tipos de anotações em meu gráfico. O que isso fez por mim foi que meio que me ajudou de uma forma diversa de segurar teimosamente e dizer: não, estou impondo minha vontade. Isso vai acontecer porque eu tenho essas linhas e coisas anotadas em meu gráfico. Então isso vai acontecer e para eu sair disso, tive que me forçar, eventualmente. Não aconteceu rápido, não aconteceu muito rápido. Mas tive que me afastar de ter anotações inteiramente em tudo no meu gráfico e então me tornei muito as flexível onde eu podia ver o que se isso é problemático está me dizendo porque o preço está mostrando. Todos os tipos de assinaturas e assinaturas são tipos de coisas que eu falei como onde não vimos ele negociar em um ponto médio de gaps de valor justo ou invasão consequentez e ele negociar para cima com estamos pessimistas e ele não consegue tocar isso é indicativo de fraqueza porque se ele não conseguiu e nem tocar o ponto médio do valor justo ou ineficiência então ele está decididamente fraco certo em. Então podemos realmente nos sentir confiantes que se tomarmos outro bloco de ordem de baixa como uma enten. Rada se nós tivermos um gap de valor justo depois daquele que está em um gráfico de 15 segundos. Provavelmente será um vencedor porque tudo está indicando que agora ele vai estar se movendo unilateral. Ente decisivamente para baixo porque ele não pode nem negociar para cima para um PD então se o PDS este. Falhando quando eu já estou procurando por um curto e eles não conseguem nem preencher ou apenas nele. Oscilar de volta para o ponto médio de isso é maravilhoso insight que é maravilhoso. As chaves para cima sobre isso vão ser uma boa corrida e então procure pela ineficiência abaixo do PR. Essa ou uma única mínima ou mínimas relativamente iguais para negociar para vender liquidez do lado. Mas eu só quero mencionar isso antes de entrarmos nisso porque você verá muitas linhas novamente hoje. No gráfico e eu quero que você entenda que eu não tenho isso no meu gráfico. Mas você precisa disso inicialmente para você estudar porque você não deve apertar nenhum botão. Mesmo em uma demonstração. Você deve estudar como o preço gravita e se move em torno deles e puxa de volta para eles como uma SP. S de imã e atrai o preço de volta para eles. Não apenas uma vez ele irá constantemente se referir a eles. O que é o que na minha opinião prova inequivocamente que existe absolutamente um algoritmo e qualquer que olhe para isso e estude. Eles terão que chegar à conclusão de que ou há artoreda destruturada. O que é um oxímoro, ou há algo no controle e eles continuam voltando a esses níveis que nunca foram realmente referidos na história como um fenômeno repetitivo até eu revelei isso a todos vocês. Então, tendo essa perspectiva genérica crescendo em termos de novas lacunas de abertura semanal. Novas lacunas de abertura diária.
Esses são seus principais fatores para determinar o viés. Agora, o viés pode ser reduzido a apenas uma sessão em que você está negociando. Pode ser reduzido a essa hora para que possamos ter modelos que construam qual é a hora em que estamos. Se precisa começar a negociar. Qual será esse viés? Qual será o viés para as próximas 3 horas? Que normalmente é como uma sessão. Qual é o viés para toda a manhã antes do meio-dia? Hora do almoço em Nova York. Qual é o viés de intervalo diário inteiro? Qual será e como? Como chegamos a isso? Bem, você usará as mesmas coisas que ensinei esta semana. Você estará apenas procurando um ponto de partida. Quando definirá o ponto inicial? Bem, à noite você estará esperando pelas 6. 0 e anotará onde abrimos em defesa para onde fechamos às 5. 0. Então essa lacuna de hora nos índices. Estamos anotando isso para a nova abertura do dia. Gap qualquer que seja o preço de abertura das 6 horas. Se estiver acima ou abaixo. Se estiver acima do preço de fechamento às 5 horas. Quando temos nosso intervalo de 1 hora. Se estiver acima, isso significa que o preço de abertura das 18 horas é a sua nova máxima de abertura. A do dia. Gap se abrir abaixo de onde fechamos às 17. 0. Isso significa que temos um novo dia. Vá para o novo dia de abertura. Gap mais baixo e o preço de abertura das 18 que você vai anotar será o seu novo dia de abertura. Gap baixou e você encontra o equilíbrio ou não? A cotação consequente que é o ponto médio dele se estiver acima de alças ou mais. Se estiver acima de 20 alças. Então eu provavelmente terei você sabe o ponto médio. Invasão consequente anotada. Certamente qualquer coisa acima de 20 alças. Eu sempre terei isso lá, se for menor do que eu sempre vou apenas olhar para ele e a razão pela qual. Eu quero ter isso lá porque se estiver acima de 20 alças e eu tiver um ponto de referência que me diga. Esse nível eu sei que olhando para ele apenas olhando em ter anotação. Posso ver onde o quadrante superior e o quadrante inferior dentro desse novo dia de abertura. Gap estariam, eu não preciso ter as linhas lá. Ok, então minha ênfase hoje é para você. Enquanto essas são coisas importantes para ter em seu gráfico inicialmente enquanto você está aprendendo. E isso não significa apressar porque você quer chegar a um ponto de não ter nada em seu porque ou de. Go que não e portanto você quer ser como eu e você acha que vai ser um superpoder. Vai te atrasar se você tentar negociar sem entender ou ter experiência de ver semanas e meses disso. Então, enquanto eu estou meio que conduzindo Caleb por um mês dessa fase. Ele olhou para os gráficos. Você sabe antes disso, então estou apenas passando pela pantomima basicamente de dizer que isso é o que. Você faria se fosse novo. Mas você faria isso por alguns meses. Enquanto eu estou fazendo isso por apenas 4 semanas com ele. Para que você possa ver uma linha de base de como é o registro no diário. Enquanto estamos falando sobre isso. Quero que você saiba qual é o canal dele no YouTube. Esta é uma pequena imagem aqui que eu queria soltar mais tarde, então teremos isso como um ponto de discussão em um momento. O canal dele no YouTube. Está correto, filho, é assim que você fez? Sim, senhor, tudo bem, então se você colocar isso na aba de pesquisa no YouTube que é o canal dele Teremos o primeiro vídeo para o desenvolvimento dele. Sua análise de como ele vê as coisas com base no que eu ensinei esta semana e como são seus gráficos. Tudo que eu instruí todos vocês a fazerem ele durante esta semana. Domingo, provavelmente domingo à noite. Não sei que horas, mas será a hora do sol. À noite, o vídeo será lançado lá e então eu estou dizendo a ele que quero um meio de semana. Como se eu precisasse ver o que ele está fazendo e o que ele está olhando. O que seus gráficos estão sendo anotados. Como se eu não quisesse passar a semana inteira porque se ele passasse a semana inteira fazendo as coisas. Erradas isso está criando maus hábitos e eu quero saber o que ele está fazendo no meio da semana. Então pode haver um vídeo na quarta-feira e depois um vídeo no fim de semana. Ok, mas se você se inscrever neste canal aqui, poderá ver a perspectiva dele então. Onde estou aconselhando sobre o que ele está fazendo corretamente, o que ele não está fazendo corretamente ajustar e calibrar onde seu foco precisa estar daqui para frente. Então dessa forma é tipo como se você estivesse na sala de aula com ele. Mas eu não estou respondendo suas perguntas. Ok, então você tem que experimentar isso através dos olhos dele. Da compreensão dele você verá quando ele entrar no worksheet também. Então de qualquer forma, eu terei um link para isso também no meu canal do YouTube para que qualquer que saia e tente colocar suas pequenas besteiras falsas e tente copiá-las. Dessa forma eles podem, você sabe, obter tráfego para o canal dele se você copiar qualquer um dos meus vídeos. Canal do YouTube ICT Gens. Eu já vejo que você está colocando coisas lá diretamente dessas transmissões ao vivo.
Vou fazer ataques de direitos autorais contra você esta noite. Eu sempre disse para não fazer isso se você pegar pequenos trechos e coisas assim. Pequenos pedaços, você sabe. Eu não me importou com isso. Mas você está colocando a palestra inteira no seu canal. Então estou avisando que estou enviando fotos para você hoje à noite. Se você quiser retirá-las. Maravilhoso, eu não farei isso. Mas se você estiver fazendo isso e você for outro canal do YouTube como o Inner Circle Trader. Brasil, você tem traduzido tudo para o seu idioma. Aí estou me preparando para dispará-los para você também. Não dou permissão a ninguém para fazer isso. Se você usar a opção de legenda oculta, você pode encontrar seu idioma. Ok, eu mostrei várias vezes quando estava fazendo uma transmissão ao vivo. Como fazer está sempre lá. Mas você tem que esperar a transcrição ser concluída pelos servidores no YouTube. Depois que isso for feito, todos os idiomas podem ser convertidos diretamente para a legenda oculta. Ok, então eu sei que parece uma atitude idiota. Mas eu meio que avisei você. Então se você quiser perder toda a sua receita de anúncios, por que você vai colocar? Eu vou colocar quantos vídeos você tiver no seu canal. Essa é a quantidade de avisos de direitos autorais. Avisos de direitos autorais que vou colocar contra o seu canal. Então não faça isso, ok? Porque você vai perder tudo. Então, com isso dito, esta pequena imagem aqui, eu queria falar sobre isso. Conforme abrimos, indo para as paradas. O que isso faz retrata a ideia de todos lá fora tentando fazer algo por uma questão de atenção. Influência, cliques de receita. Engajamentos, porque é isso que faz as pessoas ganharem dinheiro. Como Twitter ou o que quer que seja. Mas quando você está tentando influenciar outras pessoas com ação de pessoa ou técnicas para negociar, e está tentando inspirá-las a fazer algo para ganhar dinheiro e evitar perder dinheiro ou está tentando deixar as pessoas animadas. Esta imagem realmente comunicando a minha mente. Você sabe o que a maioria das pessoas está vivenciando. É o cego guiando o cego, ok? E espero que esta semana sentado comigo prove que o número 1. Meu conceito é absolutamente o código-fonte do preço. É exatamente o que o preço vai fazer nos momentos em que se espera que o faça. Não é ambíguo, não é meio próximo. É direto ao ponto, é direto ao ponto. Ok, e se repete, e eu tenho a capacidade de comunicar isso e transpor essa informação para os alunos. E eles são capazes de usar essa informação independente de eu dizer o que acho que o mercado vai fazer, em outras palavras. Tenho alunos que podem fazer o que eu ensinei a eles e eles não precisam assistir a outro vídeo de TIC. E esse deve ser seu objetivo. Seu objetivo deve ser uma vez que você passar por essa mentoria. Seu objetivo deve ser, eu nunca terei que assistir a algo que eu postar. Sim, pode ser, deixe-me apenas tocar Ever o que ele está fazendo agora. Não estou interessado no que ele diz. Mas não vou lá alguns meses. 6 meses ou um ano, deixe-me apenas ver o que ele está fazendo agora e essa é a perspectiva. Mas realmente seu objetivo é nunca mais assistir a outro vídeo de TIC. Nunca mais querer vir ao meu canal do YouTube. Você não precisa fazer mais receita de anúncios para mim clicando em qualquer um dos meus vídeos. Esse é seu objetivo, ok? Porque se esse é seu objetivo, o que isso significa é que você está levando isso a sério e não quer nenhuma amarra entre mim e você. É isso que um verdadeiro mentor quer em seus alunos. Não quero nenhum de vocês segurando minha mão ou esperando que eu os oriente em cada pequena aprovação e tribulação que vocês passam como um trader. Porque eu já cobri 99% disso. Mas há muito pessoas lá fora que vão tentar dizer a você que isso é bom. Isso não é bom, o que o ICT disse ou eles vão tentar simplificar ainda mais para menos. O que espero que os faça se destacar e dizer ok. Vou atender ao chamado para as pessoas que têm mentalidade TikTok. A capacidade de atenção de um Natat acham que isso vai ajudá-los. Não vai ajudá-lo, isso não vai ajudá-lo. Vai fazer você sentir que está indo direto ao ponto. Mas isso significa apenas que você chegará às coisas acionáveis. Mas não terá os elementos de aconselhamento que o Sertampork assim que você encontrar a dificuldade. E ao fazê-lo, você vai desistir e pensar que não funciona ou que não vai saber como lidar com isso e então passar por isso, que é o que estou fazendo. Eu oriento sobre isso e isso lhe dá a perspectiva para manter ou esperar entrar nisso e então qual é a perspectiva adequada depois que você o suporta. Isso é mentoria de verdade. Não é alguém que não estou aqui para cliques. Ok, estou aqui para garantir que você assista às minhas coisas. Entenda corretamente, faça as coisas que são explicadas corretamente para você e evite todas as coisas idiotas que vão te atrasar, te atrapalhar ou te atrapalhar. É assim que eu gostaria de ser treinado. Estou reservando um tempo para garantir que você entenda em detalhes e quero ver você ter sucesso com I. Susso. Então, o cego guiando o cego. Você sabe que isso sempre será um fator. Mas ninguém pode negar que eu estava por toda parte esta semana. Todos os dias perfeito, não apenas perto. Mas perfeito, perfeito. Perfeito.
Há uma estrutura que vamos extrair com o gráfico diário de hoje. Ok, porque é saliente para a discussão. Mas quero que você saiba que não nos referimos a nada acima de um gráfico de 15 minutos. Exceto na sessão de segunda-feira, onde mostrei a você aquela grande lacuna no gráfico diário, que por acaso era a nova lacuna de abertura da semana. Falaremos sobre isso hoje, como isso também se encaixa na equação de como estamos usando o agrupamento de ineficiências com novas abertura de dia e abertura de nova semana gestor, que eu sei que é uma infinidade de perguntas que esta semana fez você construir em sua mente, ou talvez tenha uma página de diário cheia de todos os tipos de perguntas. Espero que o ICT fale sobre isso. Isso. Posso abordar algumas delas hoje. Posso não estar bem, mas saiba que toda vez que você aparecer aqui, estou G para responder a algo, e pode ser uma pergunta que já faz meses ou mais para alguns de vocês, e não direi algo que abrirá seu entendimento sobre isso e dirá sim. Agora faz todo o sentido, e pode nem ser eu dizendo diretamente a mesma coisa sobre a qual você tem uma pergunta, mas por que você obtém mais compreensão sobre outro elemento que apoia a pergunta subjacente? Preocupação ou dúvida que você tem. Então se torna ao bem, isso está bem. Agora faz sentido, e há tantas oportunidades para eu poder fazer uma analogia de que não posso começar com uma delas, mas a sessão começa às 6 horas. Ok, vamos ampliar esta pequena área aqui. Tudo bem, aqui são as 5 horas, ou neste caso 459 velas que fecham, e a impressão final naquela vela. Vem em um 8558 até mesmo a próxima vela às 6 horas, porque aquele atraso de uma hora onde os mercados não estão negociando, nós abrimos, e esse é o preço de abertura aqui embaixo, ok? Então aquele preço de abertura a que você pode ver no topo do gráfico é 18.550,2, então entre a diferença de onde fechamos na hora 5. 0 e onde abrimos às 6 horas é o que a sua nova abertura do dia gap, já que abrimos mais baixo do que onde e fechamos. Isso significa que temos um desconto. Abertura mais baixa é a diferença entre este fechado e esta abertura. Maior que 20 alças não é literalmente menos que 10, então eu vou desenhar uma linha ali. Você pode, se você quiser tê-los em seu gráfico, não há nada de errado com isso, Caleb, mas se você vai seguir as regras que estou ensinando, você realmente não deveria precisar ver essa linha. Seu globo ocular deve iria dizer ok, estamos bem aqui, isso é sobre o meio ou consequente se aproximando, e então se você pode avaliar isso, então você pode avaliar metade disso é o quadrante superior e o quadrante inferior. Isso é uma questão de fazer isso. Ok, você não precisa ter todas as linhas em seu gráfico, porque caso contrário, será muito, e você não precisa de muito. Você só precisa de um ou dois elementos para ter em mente onde achamos que o preço vai gravitar ou feito. Rara com base em, por exemplo, temos o calendário econômico hoje. Se você já fez sua lição de casa e percebeu que hoje não há eventos de notícias de médio ou alto impacto nenhum é sexta-feira. Também tivemos uma grande variação semanal. Estou falando sobre isso para fins de TIF antes de fecharmos também. Então quando temos isso aqui, estamos esperando o mercado fazer o que estamos esperando, o mercado criar movimento em torno desta vá abertura do dia. Gap. Não negocie inicialmente assim que você obtiver o gap anotado aqui. Você não está lá tentando negociar com base nisso. Porque há um elemento no tempo que deve ser consultado primeiro, porque, como mencionei no Nause 1, os mercados não se moverão até que seja a hora de eles se moverem. O que é algorítmico? Sim, o preço vai fechar. Eles podem ter pequenos movimentos sem sentido e sem objetivo. Ok, isso não me interessa. Mas quando o tempo é agora introduzido como fator de maior importância, isso significa que das 7 às 9 horas, esse é o seu AG na sessão. Você pode usar essa nova abertura do dia gap agora e construí-la em torno do elemento de liquidez. Então o que isso significa? Bem, se você olhar como temos o mercado funcionando e girando, vou maximizar apenas este gráfico. Sei que você está aqui olhando para essas coisas como se fosse algum tipo de arma secreta. Vamos ter todas essas linhas amplificadas no gráfico. Vou mostrá-las a você e a maioria de tudo que você viu durante toda a semana. Nada foi adicionado, exceto a nova abertura do dia gap que foi formada para a negociação de sexta-feira ontem à noite às 18 horas. Horário do leste, não há mais nada aqui. Então pare de olhar aqui ou aqui. Bem, são as mesmas linhas que você tem observado durante toda a semana. Mas vou maximizar este gráfico aqui, eu quero que você veja o que fizemos.
Criamos uma alta e então atingimos outra alta. Então o que é essa alta aqui em relação a esta? O que é aquela couve relativa aqui? Você vai falar sobre a alta relativa igual. Ok. Então anotamos isso. Então acima desta alta a liquidez é a forma do lado da compra que você quer anotar. Então você vai tirar capturas de tela desses tipos de coisas depois que acontecerem. Você começar assim, você não tenta prevê-las. Você está tentando evitar. Eu preciso colocar isso para funcionar agora e ver se funciona agora. Não, você está estudando depois que acontece e então você faz uma caminhada para frente. Onde você está observando o preçoso e nenhum botão pressionando. Sem nenhum tipo de opinião forte. Mas você está fazendo isso com a expectativa de coletar experiência observando. Então você vai fazer isso no topo e à esquerda é assim que eu gosto dessa linha de Anato. Ok, então agora temos o mercado que abriu às 6 horas. Negociamos acima da alta de curto prazo. Você pode notar isso como um pool de liquidez do lado da compra menor cai e tira essa baixa você poderia notar isso como um pool de liquidez do lado da venda menor, mas o que você está esperando é que você ver o preço fazer duas coisas, você quer ver ele sair do novo de gap, você quer ver ele cruzar e ir a B. Abaixo dele, quando ele for abaixo dele, você não quer ver ele apenas negociar abaixo por causa de ir abaixo. O da mínima mais baixa dele, você quer ver uma mínima de curto prazo tomada, ele faz isso, veja isso então. O que é o que ele fez? Ele definiu uma faixa inicial para construir uma liquidez de engenheiro você N. Precisa ver isso ainda mais, o que estamos fazendo é estamos vendo como o preço e eu vou anotar aqui P. Ara você que alto e vamos mudar para preto porque eu quero que seja diferente e nós faremos. Isso para fazer se você segurar o Ctrl E e clicar na linha ou coisa que você quer copiar não faça ISS. Ou no pequeno botão aqui você tem que fazer isso em algum lugar aqui então arrastar o mouse para long. E dele ele irá copiá-lo para você eu aprendi isso com meus alunos a propósito. A maioria de tudo que aprendi na visão de negociação é tudo com alunos. Então isso é um pouco menor. Que é um pequeno curto prazo. Então ficaria assim. Ison, e você gosta daquele pequeno real é novamente no canto superior esquerdo. Ok, e a mesma coisa com isso aqui embaixo. Você vai segurar o controle. Arrastar do meio da linha. Ele vai copiá-lo e você coloca isso ali. Arraste um pouco e agora você quer ter certeza de que está embaixo. Então está abaixo, no canto inferior esquerdo e eu vou mudar para o lado da célula porque é isso que está abaixo das antigas mínimas. Lado da célula abaixo dela. Lado acima dela. Ok, então o que isso faz é ajudar a anotar seu gráfico e quando você se referir a ele. O que estou fazendo lá é que estou segurando o shift dessa forma. Estou mantendo a linha reta e mantém tudo bonito e organizado. Você pode querer aumentar a fonte e o tamanho do texto. Mas para mim eu gosto disso porque não quero tanta atenção nisso. Só quero que você saiba que esses são os tipos de coisas que quero ver em seu gráfico em torno das aberturas ok ou os horários em que estou ensinando você a se concentrar. Como às 7 horas da manhã às 8 horas da manhã. Às 9 horas da manhã a sessão da manhã. Já que esse é o seu horário. Você estará procurando o mesmo evento lá. Ok, então isso está ampliando o que já foi ensinado na transmissão ao vivo desta semana. Mas estou aplicando isso a este horário do dia para as pessoas que só podem negociar neste horário do dia. Elas podem não conseguir fazer o que você vai fazer ou negociar. Exceto neste horário, então está aí a negociação de sessão asiática. Isso funciona para Forex também. Então não pense que é apenas um truque para índices. Isso é exatamente o que você fará. Você fará a mesma coisa no Forex. Ok, eu não negocio criptomoedas. Não, Z, nunca investiguei porque não me importo em negociar criptomoedas e eu nunca farei isso. Então sei que muitas pessoas ainda estão perguntando sobre isso. Mas temos um lado de venda de curto prazo pool de liquidez aqui embaixo e temos um pool de liquidez de e compra de curto prazo aqui às 6 horas, então temos o novo gap de abertura do dia. Então temos o novo gap de abertura do dia e o que estamos observando naquele exato momento é que você quer vê-lo negociar para longe dele. O que é que ele faz? Está indo para algum lugar aleatoriamente. Não, ele está apenas entrando aqui para fazer o que define uma faixa inicial para construir na liquide. Z de engenharia, o que significa que agora haverá paradas de compra que se formam logo acima disso. É alto, então é isso que você terá em seu gráfico e na parte inferior aqui alguns de vocês estão tipo.
Cara, isso é muita coisa para fazer e eu não estou ganhando dinheiro ainda. Bem, se você não quiser fazer isso, negocie indicadores e volte comigo em 6 meses e me diga como você está. Eu sei que você estará assistindo a esses vídeos e vou estender isso um pouco mais porque é conflitante. Então agora temos isso na linha errada. Desculpe, é onde precisa estar. Então o que fizemos foi tirar isso baixa de curto prazo e criamos um pool de liquidez inicial do lado da venda e fomos acima desta alta de curto prazo e criamos um pool de liquidez inicial do lado da compra. Ok, por que isso é classificado assim? Por que estou rotulando essa alta e por que estou rotulando essa baixa e por que é o lado inicial da C? Compre o lado inicial da venda porta abrimos o novo dia às 6 horas. Criamos a ineficiência que é o novo dia de abertura. A lacuna se afastou, essa é a primeira coisa que estamos procurando. Ela precisa se afastar disso. Então o que ela vai fazer? Ela tira o lado da compra de curto prazo. Ela volta agora abaixo da lacuna de abertura do novo dia? Sim, por quê? Porque o algoritmo está calibrando e definindo e que é isso que ele representa visualmente C. Como o algoritmo projeta liquidez? Ela tira um pool de liquidez de curto prazo e então vai para o lado oposto abaixo desta baixa. Agora uma nova baixa e uma nova alta depois das 6. 0. Você vê que está é a alta inicial e a baixa que todo trader que negocia naquele momento vai consulte. Para onde seu stop loss vai estar. Então isso não é mais um fator. Então, embora seja importante ter isso em seu gráfico para fins de aprendizado, você quer mantê-lo silenciado. Não o deixe tão proeminente no gráfico, é a mesma coisa aqui embaixo. Mas você quer tê-lo inicialmente como uma captura de tela enquanto ele está fazendo isso quando ele se. Olha que assim quando ele faz isso. Faça uma captura de tela e depois. Se ele rolar para baixo e tirar aquele L. Faça uma captura de tela novamente porque você quer ver essas capturas de tela conforme elas vão para os níveis de interesse que isso deve fazer agora. O que acontece se ele fez isso? Se estava aqui, desceu lá primeiro e tirou aquele baixo. Ok, você faria uma captura de tela conforme acontece e então você anteciparia que ele está correndo acima desta alta. O que faria? Você sabe, classicamente, ele fará isso. Há momentos em que começamos o novo dia às 6 horas e ele apenas ficará enrolando e não fará nada e nem mesmo subirá acima ou abaixo se não fizer isso. Não se preocupe com isso normalmente está lhe dizendo que a idade vai ser enfadonha. Não vai fazer nada, provavelmente é um bom dia para você assistir a um filme com seu cônjuge ou faz exercícios e depois ir para a cama cedo descansar para o seu dia de trabalho amanhã. Mas você quer fazer as coisas com o propósito de saber que isso vai se encaixar nas características que são sinônimos do mercado, fazendo um movimento considerável que seja previsível e se for tão letárgico. E sem brilhou às 6 horas e realmente não fizer nada às 7 horas porque esse é o seu horário. Chave 7 horas começa a sessão asiática e você acha que é apenas Forex? Não. Esses mercados são executados por inteligência artificial e às vezes são ajustados um pouco manualmente. E para causar um pouco mais de excitação ou para interromper algo. Ok, então agora temos liquidez inicial do lado da venda para o dia e liquidez inicial do lado da comp. Para o dia fora desses dois pontos de referência. Então você olha para a esquerda e diz ok. Onde está o maior pool de liquidez? Obviamente está aqui, então se tivermos isso. Uma vez que rompemos aqui, temos que vê-lo fazer outra característica como a nova abertura do dia. Gap, temos que afaste-se disso inicialmente. Vá para uma alta de curto prazo para tirar a liquidez. O que acontece aqui depois cai abaixo cruzando a nova abertura do dia gap. Então é aqui que você quer vê-lo colorindo fora das linhas. Ok, tantas vezes eu apresentei ideias e falei sobre matrizes de PD específicas e quando eu digo ASPs. Pessoas para anotarem este nível. Anotarem aquele nível, este é um gap de valor justo. Este é o gap de valor justo de inversão. Este é você, sabe, outra coisa e assim que alguém que está assistindo vê isso cruzar. Eles pensam, nem segurou. Ele pensou que você não tem ideia do que diabos está falando. Você não tem ideia do que está falando e isso é o que me irrita porque eles mal podem esperar para a fase. Eu entendi, eu sou GNA. Vá nas redes sociais, veja o que eu fiz aqui. Fiz errado e tente fazer vídeos e besteiras. Essa é a lógica por trás disso. Ok, você quer vê-lo negociar longe da nova abertura do dia gap conforme se formou as e subir. Está tirando uma alta de curto prazo. E então você quer veja-o cruzar de volta e busca. Uma baixa de curto prazo. Que é o que está fazendo aqui. Uma vez que faz isso e cruza de volta para ele novamente. Agora definimos uma liquidez inicial do lado da compra e liquidez inicial do lado da venda. Agora você vai esperar o que está esperando o ICT quando é a hora do dia para a Ásia 7 horas.
Ok, vá aqui para a linha vertical. Isso parece complicado, mas me avise. Me avise se isso é complicado. Ok, porque isso é algo muito simples. Muito simples, então agora temos o que aconteceu. O mercado cruza de volta acima da abertura do novo dia. Gap, ele tira a baixa aqui. Bem ali. Enquanto estamos indo para as 7 horas. O que está fazendo? Está se movendo para esta baixa para desafiar esta célula. Patrimônio líquido absolutamente não. O que está fazendo aqui energeticamente? Aqui, o que está fazendo, certo? Então está cruzando a abertura do novo dia. Gap então às 7 horas. O que faz na vela das 7 horas? O fechamento. Deixe-me tirar isso por um segundo. O que você vê isso fazer mergulha de volta nele apenas ligeiramente. Ele retifica as negociações para a nova abertura do dia. O gap que foi formado bem aqui. Você o vê tocando, senhor. Então se ele vai voltar para isso depois de ter o deslocamento aqui. Ele já definiu os limites iniciais para as paradas de células e as paradas de compra. Então o algoritmo recebe o sinal aqui agora. Estamos tocando, estamos dentro do elemento de tempo. Dave, então o mercado deve deslocar acima desta alta. As máximas relativas iguais desafiam a liquidez inicial do lado da compra e vamos testar e segurar para a ver se ele pode correr acima desta alta. Agora você sabe, porque você se sentou comigo ontem à noite. Nós realmente fizemos isso. Nós realmente negociamos. Apertamos o botão e lá está. Mas vou mostrar a você a lógica por trás disso dessa forma. Você, como um indivíduo que deseja negociar a seção asiática. Este é o protocolo, esta é a orientação. Este é o passo a passo, é isso que você faz. Isso é tudo que você faz todos os dias. Você está procurando por essas assinaturas. Essas características, se eles não fizerem essas coisas. Adivinho que você não tem altas expectativas. Mas você ainda estuda, está claro sim senhor. Ok, não que você vá negociar a esta hora do dia. Mas tenho que ter certeza de que é da mesma forma para você quando estiver fazendo isso na seção de N. Nova York, então às 7 horas você está estudando o preço. Olhando o preço para fazer essas mesmas coisas. Então se olharmos como o preço abre nesta vela. Ele cai de volta e toca e atinge as negociações para a máxima daquele novo dia de abertura gap. Então tudo está em movimento. Tudo está definido, não tínhamos interesse em voltar abaixo da liquidez inicial do lado da célula. Tirou essa baixa, as principais coisas são esta. Estamos girando em torno do novo dia de abertura gap. Você quer ver isso, mas quando chega a hora? 7 horas é o seu horário na Ásia. O algoritmo ficará online e você verá os programas de compra e venda começarem às 7 horas ou logodepo. Isso, ok, e você só está realmente interessado até às 9 horas. Então se você é um herói da classe trabalhadora nos Estados Unidos ou se você está no exterior e você quer negociar neste horário do dia. Seus horários principais são das 19 horas. Horário local de Nova York. Até às 21 horas. Horário local de Nova York. Então é uma pequena janela foco. Você não tem um longo período. Você sabe que não são 4 horas. É um segmento muito pequeno de tempo e eu quero que você analise seus gráficos e anote essas coisas. Não você, Caleb, mas todos os outros que podem ter interesse nisso. Mesmo que você não queira negociar esse tipo de ou hora do dia. É benéfico para você registrar isso porque você verá coisas que provarão ainda mais que os mercados são. O algorítmicos e eles estão operando nas coisas que estou ensinando a você que eles fazem bem. Então, de qualquer forma. A velã para baixo aqui, ela negocia para baixo. Tocar o topo da nova abertura do dia. Gap agora, porque são 7 horas. Está provado que não vai cair. Aqui não tem interesse nisso e esta corrida aqui. Esta aqui, que é indicativa de que quer uma corrida. Então, por que está fazendo isso? Esta eficiência de equilíbrio de compra e venda. Eu não terei interesse, como você viu ontem à noite. Não estou interessado em ver o retorno para baixo nessa lacuna. Então o que isso faz dessa lacuna? Ela torna uma lacuna de separação. Portanto, se ela vai se separar de correr mais alto e não ir mais baixo. O que ela vai buscar nessa alta de curto prazo? Eu quero ver se ela tem impulsor e velocidade na qual ela tira essa alta relativamente igual dessa alta. E dessa alta quando ela negocia lá. O que ela faz ali? Ela passa por ela muito rápido e então volta. Metade dessa faixa se consolida em torno dela. O boom corre para a liquidez inicial do lado da compra. Então agora eu quero ver isso tratado como combustível de foguete. Você já viu aqueles caras que têm seus carros engraçados e eles têm óxido nitroso? Você quer ver o botão de óxido nitroso pressionado na ação do preço bem quando isso acontece?
Você não quer vê-lo subir e então voltar porque o que era isso é o desbotamento. Esse é o seu traje de tartaruga. É uma farsa. O que estamos procurando é que queremos ver como um óxido nitrosona seção de velocidade. De força quando o pai faz as gravações de estou negociando e vou digitar e digo que eu quero ver velocidade e magnitude. Eu quero ver distância, é porque eu estou esperando esses elementos na ação do preço naquele e M naquele. Momento, eu quero ver isso sendo visível no preço e você poder ver isso acontecendo aqui então nós de AP ou ponde esta vela close, ela abriu aqui quando negociamos de volta para baixo. Ali mesmo, que é uma entrada também. E você verá essas coisas quando começarmos a ir para os gráficos ao vivo. Eu vou apontá-los para você quando fizermos capturas de tela. Esta é uma compra realmente maravilhosa e então começamos a rolar para cima aqui. Então vemos o desequilíbrio de volume clássico. Negociar para lá essa é outra compra então você teve esse grande pop aqui que nós assiste. Imos acontecer nós dois estávamos tipo sim. Feliz, tipo sim bem, ele corre lá e pegou o lado da compra aqui. Então visualmente você pode ver como nesta vela. Eu vou colocar isso bem em cima. Você pode ver a entrada ali e o que eu estava mirando. Pois eu queria assistir quando ele abrisse e negociasse para baixo. Eu queria vê-lo ficar abaixo do corpo daquela vela fechada para baixo. Não importa onde no espectro desse wiki porque esse é o wiki de desconto. Estou comprando esse bloco de ordens porque entendo que é um bloco de ordens. Todo mundo simplesmente dirá. Bem, você tem que olhar para comprar as velas fechadas para baixo e isso só mostra que eles só ouvem M. Em a primeira introdução a um bloco de ordens porque eles não entendem o que é um bloco de ordens. Então eu quero estar neste elemento de desconto dessa vela de fechamento para baixo e quero entrar a B. Acho dizer o corpo neste caso. É o fechamento, então se você olhar aqui no canto superior esquerdo. Verá o fechamento, diz 18,560. Sim senhor, quero comprar abaixo disso ou abaixo disso e minha entrada foi 59,75. Então isso é muito bom e então ele sobe e quando você tem essa quebra como essa. Seu stop loss tem que estar abaixo da invasão consequente do novo gap de abertura do dia. Que é o que você conseguiu. Ó que você me viu fazer ontem à noite. Então as pessoas estão dizendo onde estaria seu stop loss porque nós abrimos um gap assim e já fizemos. Isso observe o que nós fizemos nós abrimos aqui nós criamos um novo dia abrindo gap nós pegamos liqui. 10 de curto prazo aqui pegamos liquidez de curto prazo aqui então cruzamos de volta sobre o topo do novo dia abrindo gap então cruzamos de volta abaixo dele então nós temos esse deslocame. No antes das 7 horas você vê isso pessoal você vê como esse elemento de apenas é que está deixando todo o mundo saber que o preço de com esse entendimento você não deveria saber disso eu não deveria estar ensinando isso realmente mas essas são as pequenas assinaturas ao marketing que ok é que está prestes a aço. Nesse então agora temos que referenciar esses níveis completamente aleatórios o novo dia abrindo gap. Algo que foi renomeado e reformulado por outra pessoa que ninguém tem identificação e ninguém está lá. Para pegar os 5 dólares milhões para mim tendo sido exposto como foi de onde ele copiou de White Coffee não tem ideia do que diabos estamos falando aqui se ele fosse ele seria meu aluno esse toque daquele alto dono. Vou dia novo dia abrindo que esse é o seu gatilho mas eu quero entre lá assim que estiver sendo negocia. Do de volta para aquele wiki. Sobre o qual falaremos VIX como Goji. Também o mercado tem feedback imediato e me diz que estou do lado. Não preciso me preocupar com nada agora e assim que tirarmos essa alta aqui. O stop vai para o ponto de equilíbrio ou mínimo. Tem que estar no topo da nova abertura do dia. Cara, e você não persegue. Você me vê, apressar meu stop loss e você apenas relaxar e deixa acontecer. Então o mercado nos dá 2 qualificações confortáveis. Como consoladoras, como se estivesse tudo bem. Não se preocupe com isso, está chegando porque vemos o deslocamento aqui quando vemos o deslocamento. Cada deslocamento não precisa vê-lo negociar de volta para baixo. É melhor para suas negociações não vê-las retornar ao equilíbrio de lances. Eficiência se é isso que você realmente quer ver. Ok, se tiver interesse em voltar para ele. Isso está indicando que seu movimento estiver chegando. Ele está sendo adiado e você terá que passar por um período de espera desconfortável e talvez um pouco de redução ou cortá-lo antes que ele decole. Eu não gosto desses tipos de negociações. É por isso que gosto de olhar para o mercado quando ele cria esses tipos de características em que Lê realmente indica que, está prestes a estourar e está fazendo exatamente o que eu quero fazer. Podemos cronometrar porque o mercado opera no tempo. Não no preço primeiro, é o tempo primeiro e você tem que saber quais são esses elementos de tempo e T. Porque eles são um fator, caso contrário. Todos os indicadores de besteira do Mickey Mouse ou mesmo minhas coisas aplicadas nos momentos errados. Se não funcionaram, então você tem que ter esses elementos de tempo determinados com antecedência e tem
Que ser seu ponto focal central para seu modelo. Se você não puder chegar a isso. Ok, isso faz muito sentido. Então você vai lutar, não terá sucesso com isso. Vai pensar que é tudo artificial. Por mais que eu continue mostrando e provando. Ainda será apenas sorte ou é só você. Aconteceu de estar aleatoriamente a favor dele naquele dia. Você sabe que qualquer um pode dar desculpas para não querer fazer isso. Mas ninguém pode dar uma desculpa e dizer que é aleatório porque está seguindo absolutamente a lógica. Que eu venho ensinando por décadas. Então aí está nossa entrada e então queremos mirar algo acima deste pool de liquidez do lado da cor. Porque se sabemos que é provável que negocie acima dele. Você sabe como podemos chegar a uma meta que esteja perto dela. Bem, qual era a perna do preço antes desta subida que está indo na outra direção? Você pode ver que está alta até aquela baixa. Então, em outras palavras, tivemos este movimento como uma espécie de estilingue ou uma catapulta. O preço está voltando, então ele decolar e corre para você ver isso. Então podemos levar esta perna do preço aqui para aquela baixa e podemos obter algumas medições para obter uma linha de base para encontrar o intervalo. Então se eu estiver interessado em uma corrida que vá acima desta alta aqui. Ok, uma vez que temos indicações de que retiramos esta alta. Que é o que obtemos lá, esse é o segundo qualificador que realmente cria a confiança de que está negociando. E a ação será uma corredora, em outras palavras, você não deve ter nenhuma ansiedade sobre o comércio não pi. Porque tínhamos essa taxa adiantada indo para as 7 horas nós já trabalhamos acima e abaixo da nova. Abertura do dia gap nós mantivemos o lado da célula inicial em jogo lá e agora nos referimos a este. Não este é o lado da compra então é onde seu interesse inicial está nós temos o momentum e o interesse. Para passar por isso porque poderia ter feito isso muito facilmente poderia ter ido acima dele então. Começado a quebrar isso teria sido simplesmente um negócio perdedor e não há nada a temer com isso M. Mas não é provável que aconteça se você tiver algo assim onde ele começa a correr energicamente provando. Que essa baixa agora não está interessado em tirar essa baixa e agora o lado da compra aqui e aqui. Aqui é onde estamos focando porque o Junico ultimamente é que não negociou ontem e eles não estavam otim. Eles estão tentando entrar no BO eles estão tentando embarcar porque agora o mercado começou a S. Negociador das 6 horas e eles estão tentando comprar qualquer coisa que lhes dê uma razão para ser-lo. Então eu quero capitalizar sobre isso e saber que qualquer recuperação que ele formar será de curta duração, então eu tenho que saber de antemão onde estão meus pontos de saída. Então o quão longe ele pode correr acima dessa liquidez de bid. Bem, estamos encontrando o intervalo pegando FIB daqui para aqui e tudo que estamos fazendo é média. Indo a distância entre essa mínima e essa máxima e então duplicando. Ok, subindo uma medição disso e depois metade. É por isso que temos esse desvio padrão ali de 1. É negativo 1,5, então o que é isso é esse intervalo de máxima mínima vezes 1,5. Então é isso, você obtém uma linha de base. Em outras palavras, deixe-me mostrar a você assim. Se eu fizer isso e mostrar apenas o negativo, o que será é o movimento medido perfeito. Em outras palavras, é da mínima para esta alta. A duplicação perfeita adicionada a esta alta estaria aqui. Ok, então isso seria um bom lugar. Você sabe, para fazer uma parcial. Se tivéssemos mais de um contrato, poderíamos ter feito uma parcial lá e ter uma ordem de limite para vender lá e então mirar aqui. Mas por que dessa ideia é onde ele pode colorir além da minha expectativa de apenas ir acima dessa alta? Então é o desvio padrão. Então o que eu faço é encontrar o ponto médio entre isso. Então se eu fizer algo assim, vou apenas ir bem perto. Ok, se eu usei que é aqui que o ponto médio de ambos os alvos estão. Então se este for um desvio padrão. Desculpe, um desvio padrão então temos o negativo 1,5. Isso está me dando a capacidade de ver onde os alvos podem cair e eu não tenho que ser perfeito sobre si. Como obter alta real, embora ela negocie lá em cima e quando você viu o Fibonacci colocado no topo. Parece que o AL foi direto para ele. Mas você pode ver que minha saída de preço foi 607,5. Que está logo acima da metade. Então temos negativo 1. Que é uma medição completa desta alta para aquela baixa e deixe-me mostrar a você graficamente também. Então é esse intervalo aqui. Você pega isso e adiciona a alta ali e você vê que é isso. Então você pode ver estou pegando aquele pequeno bloco de ação de preço dessa alta ali embaixo. Estou pensando nisso como um bloco de ação de preço que se for subir e normalmente sempre é muito fácil. Ele ter uma metodologia de segmentação de limite muito baixo com base em movimentos medidos e essa é a APE. Perspectiva clássica de movimento medido. Mas não gosto disso porque todo mundo, Tom, Dick e Harry, está pensando dessa forma e eu sei que enquanto isso atende aos critérios de ficar
Cima dessa alta, para negociar nessas paradas de compra. Quero ter o próximo nível em precisão. Então quero saber para onde é realmente provável negociar. Então se eu obtiver um negativo de 1,5. Estou obtendo essa faixa. Mas também estou mirando em uma espécie de extrapolação onde ele simplesmente muito além de todos, quero dizer. Como dissemos ontem à noite. Estávamos assistindo, tipo. Uau! Mas quando apareceu lá assim, o que eu fiz foi olhar para o negativo e o negativo 1,5 e entre isso. Ok, isso era mais ou menos o que eu estava buscando. Que é algo como 1,05 e eu estava pensando. Ok, bem, eu sei que é provável que seja muito provável negociar aqui. Mas o que acontece se eu não atingir meu limite? Você me viu antes, onde estou colocando negociações e eles me dão um preço que deve me preencher e não. Me filmam então porque estou tentando ser muito preciso. Então, da maneira como negocio. Quero estar naquela pequena área cinzenta que seria aqui entre onde eu acho que, em última análise, pode alcançar e onde uma certa ideia de movimento medido. Onde isso é movimentos medidos reais. Se você vai dizer, pai, me dê uma função de retirar alvos onde eu sei que eles são frutos absolutamente fáceis de alcançar e eu não tenho que me preocupar com isso e você está disposto a deixar que corri das maiores escapem de você porque você quer ser capaz de entrar nas negociações. Desde que todas as coisas sejam iguais ou que a negociação seja viável. Onde está a saída óbvia que este é sempre provavelmente o melhor ponto de saída que eu pode pegar e não. O se preocupar com isso não fazer muitos cálculos e gastar muito tempo são os movimentos medidos então. Qualquer preço que você espera ver se você está procurando por uma corrida de alta apenas olhe para a perna de preço que foi anterior à corrida você está em um longo então faça uma medição como estou. Mostrando aqui que estaria aqui se atendesse aos critérios de negociação em uma alta antiga ou altas. Relativamente iguais porque há paradas reais que vão ser um empate o mercado vai querer reservar lá por. O é a ordem reais descansando acima de sobem paia você sabe quem eu sou pai estou sempre tentando se. R melhor do que tudo mais então eu quero saber onde isso vai chegar mais também ao inimigo humano que P. Pode tender a estar errado às vezes o mercado é inconstante diz você não estar receber. No sua ordem de limite certo então eu quero estar naquela área cinzenta que é entre onde eu acho que. No final das contas vai o limite de frutas penduradas que está nesta área aqui então aquela linha ali. Eu quero ter uma saída que esteja acima nesse nível ou acima. Você vê que sim senhor então é por isso que falamos sobre isso e estou fazendo isso apenas para o bem das pessoas que estão assistindo e querem aprender. Mas se você olhar para onde eu saí. Veja aquela pequena zeta. Aquela pequena seta que aparece quando eu passo o mouse sobre a seta que diz quando eu saí. É onde estava minha ordem de elite e estou bem. Verdade seja dita, eu realmente não estou bem. Eu realmente não estou bem. Eu realmente quero ser capaz de atingir os altos e fazer tudo isso. Mas também sei que às vezes eles vão apenas dizer dane-se. Ok, você não vai ter isso hoje eu não gosto quando eles têm essa vitória sobre mim. Então vou ficar contente com isso. Isso é bom é melhor do que a maioria das pessoas na internet. A maioria é melhor do que a maioria das pessoas que negociam. Elas não têm uma metodologia que seja consistente que as leve a. Quero dizer, se você olhar para todas as negociações do pai e todas as pessoas que veem. Você pode ver estou comprando as mínimas. Estou saindo nas máximas de curto prazo e estou distribuindo minhas posições nesses pontos-chave. Às vezes eu faço fenomenal e chego muito perto das máximas reais. Mas a verdade é dita, você não vai conseguir isso como uma dieta constante. Então a maneira como você administra essa expectativa e superar as realidades de não ser preciso com essa ou ao longo de sua carreira. Você não vai ser perfeito. Estou buscando a perfeição. Sempre foi uma meta que eu sei que vai me escapar. Mas adivinha o que isso faz? Me mantém perseguindo e me mantém jovem e me mantém viral e como se eu estivesse com fome. Vou buscar isso constantemente você não está indo na direção errada. Você está sempre buscando melhorias porque assim que chegar o dia em que você entrar no mercado e diz que tem tudo planejado. Nunca vou tentar melhorar em mim mesmo. Você vai começar a ficar preguiçoso. Você vai começar a fazer merda estúpida. Quebrar as regras então você vai tentar se divertir fazendo coisas idiotas que não foram ensinadas. Você, pensando bem, deixa eu tento algo teste você vai perder dinheiro e então se tornar um tóxico você. Sabe deficiência que agora você fez algo então você se sente culpado por ter feito algo que você não foi treinado para fazer e tantos estudantes tantos outros comerciantes que nem usam minhas coisas se perdem tempo fazendo isso e eles se tornam um desperdício como um comerciante porque eles fizeram Rada estúpida então é isso que estamos fazendo para negociar na Ásia todos esses elementos são fatores repetitivos que você como um estudante se você quer negociar esta hora do dia é assim que parece e este é. O protocolo está a orientação que insta tudo o que você precisa fazer e fazendo esta marcação todos. Os dias você vai entender o que você está tendo perguntas que surgem em sua mente agora mais e sobre isso.
Só é aquilo, todas essas perguntas vão predominante respondidas porque você se expôs a anotar o graph. E qual fazendo isso todos os dias, seja na Ásia ou seja na sessão de Nova York, como meu filho Caleb Stacy. Preparando para focar apenas em ou se a sessão da tarde ou se é Londres e você vai me ver façaia. Mesma coisa na mão, dou apenas como uma dica de sua mão. Ou deu uma dica de minha mão para você. Uma delimitação aqui seria simplesmente as 2 horas e veja o que vai fazer o que estou descrevendo aqui. Ui, então tudo que você está fazendo é observar o que o preço está fazendo. A única diferença é onde temos a nova abertura do dia. Gap aqui, veja, eu amo compartilhar em vez da nova abertura do dia. Gap, o que vamos ver são os 30 minutos depois das 12 horas às 12 horas e 30. Horário local de Nova York. Por que surpreso se passou pela mentoria nos vídeos no canal do YouTube? Mas para as pessoas que acabaram de chegar aqui. Tipo, ó, ele está largando o S. Cara, isso é tão bom, o ICTG vai colocar isso em um clipe. Tenho certeza, mas de qualquer forma. Este dia, obviamente. Volta para cima, consolida. É isso que eu amo, eu ensino isso nas coisas de mentoria também. Todo mundo fica tipo, sim, é isso. É isso, é criar uma bandeira de touro, você vê como ele corre para cima. Consolida rapidamente, eles querem ver outra etapa dessa repetição que é falsa e eu ensino como deter. Minar quando essas falsas estão no mentor neste canal do YouTube. Mas ele quebra, ele responde de volta a qual nível estava a antiga liquidez inicial do lado da compra. Aqui agora os especialistas dirão que tudo que ele está fazendo é apenas falar sobre suporte e resist. Tência porque veja como era a resistência aqui. Basta traçar sua linha aqui e é apenas desenhá-la aqui. É besteira porque há tantos casos em que você pode ver onde o preço virou como uma alta de curto prazo. Ou é uma baixa de curto prazo e você pode ter uma linha desenhada lá e o mercado passa por ela e diz vê. Veja você em como ele não respeita isso então porque isso cria um termo importante aqui é por causa do que eu delineei aqui são pontos de referência iniciais aos quais o algoritmo vai se referir quando ovo. E começar a olhar para suporte e resistência. Alunos que estão ouvindo, eu não quero que meu filho, você sabe, se estragar com esse pensamento de besteira porque ele não entende o elemento de varejo de suporte e resistência de varejo. Mas para as pessoas que estão ouvindo, já estão negociando há algum tempo. Você será melhor em selecionar suporte e resistência clássicos. Pois é como promovido em livros e cursos e outras pessoas por aí ou pessoas que vão me assistir e dizem. Que ele está complicando tudo. Tudo que você precisa é de suporte e resistência. Estou desafiando outra pessoa a todos os dias sair na transmissão ao vivo. Ok, e nos dizer os únicos níveis de suporte ou resistência que vão funcionar. Então vá-se ok, porque esse é o teste decisivo para qualquer um que queira fazer um vídeo ou uma transmissão ao vivo ou deixar comentários e besteiras de outras pessoas. Ok, faça uma transmissão ao vivo. Estou fazendo isso de segunda a sexta agora. Ok, eu tenho uma agenda aberta. Eu limpei meu livro, vou fazer isso todos os dias. Então use você que tem essa perspectiva de que acha que é apenas suporte e resistência. Ok, agora você tem a tarefa de sair em uma transmissão ao vivo e fazer os corretos. Apenas aqueles que funcionam. Suporte ou resistência, ok. E você tem que chamar o mercado em torno deles porque é isso que estou fazendo, você não acredita em mim. Me olhe para ontem, é um rival fenomenal do não foi? É sorte, é tudo sorte então de qualquer forma nós varremos de volta para baixo do novo dia de abertura. Gap depois de tocar o ponto de referência de liquidez inicial e então cai mais baixo volta para aquele desequilíbrio de volume ali então cruzamos de volta abaixo do novo dia de abertura gap então o que? Está abaixo do novo dia de abertura gap que se formou ontem à noite às 6 horas nós temos o novo gap de abertura da semana alto, você vê isso então esse é o próximo nível abaixo de nós em termos de novo GA. P de abertura da semana ou novo gap de abertura do dia então agora sabemos que podemos potencialmente cair para isso, olhe para esta baixa aqui estamos cavando no novo gap de abertura da semana que foi for. Neste domingo que acabou de passar o que nós negociamos para cima estamos girando em torno do antigo nível que foi formado às 6 horas ou após as 6 horas onde tínhamos a liquidez inicial do lado da venda V. Já como está se referindo a isso está girando em torno disso ok então agora todo mundo está rastreando. Eles estão tipo cara isso é incrível cara eu não acredito que estou dizendo isso de G. Russell também não possuiu o que eu estou pensando mas de qualquer forma eles tiveram essa consolidação. Então nós nos recuperamos e voltamos para o novo dia abrindo gap e então nós negociamos de volta par. Há um ponto de referência para aquela antiga liquidez que estava fora do lado B inicial você vê isso sozinho. Senhor então nós temos uma alta do dia anterior nós retornamos para ela aqui boom bump gate ao redor da liquidez B inicial e agora você pode ver imediatamente porque aí você usa o bloco de notas porque estou referenciando algo que eu arranhei no meu Samsung Galaxy Note que é muito melhor que a Apple AP. Pli é uma merda play maçã podre nós não comemos maçãs ou que se você quiser usar um telefone de verdade. E você é genial use um Samsung ok Samsung é ao máximo e eu não tenho nenhuma filiação com eles eu Samsung. Não sim queimar maçãs me queimou tantas vezes eu nunca usaria outro produto Apple eu não dou.
A mínima eles me fizeram um acordo, eu nunca faria isso e eu não estou pedindo um acordo com a Samsung. A propósito, eu só quero que minhas opiniões sejam apreciadas porque é real. Mas de qualquer forma, a mesma coisa aqui temos aquela subida parece uma bandeira de alto varejo vai. Dizer ó vai subir, mas não é o que está fazendo aqui às 12 horas da manhã, toda essa corrida vai. Para um ponto médio aleatório consequente invasão do novo aplicativo de abertura da semana, mas agora o que é credo a um intervalo, veja, eu já estou começando a falar sobre a sessão R, eu não posso, eu não pô. Susso esperar para tirar isso do caminho porque eu não quero ser, eu realmente não quero acordar para fazer isso, eu sou GNA, seja honesto, estou realmente feliz que eu posso dormir lá, eu costumava ficar acordado o tempo todo negociando fazendo forex, mas eu sei que prometi que ia fazer nós lá antes mais de qualquer forma das 12 horas lá, ok, então 12 a 12:30. Lá ok, esse é seu intervalo de abertura para Londres, ok, então isso é o suficiente para vocês que estão ansiosos por essa informação que variou a máxima mais alta e a mínima mais baixa entre esses dois pontos. S de preço, ok, pense nisso como a faixa de aberturas 9h30 às 10 horas da manhã. Que é o que estamos envolvidos agora para a conta de abertura. Você estende isso para a direita e verá que o mercado se referirá a ele. Além de como ele volta para a nova abertura do dia. O gap que se formou ontem à noite às 6 horas. Veja como olhe para a beleza de se estrondo cai de volta e girar e trabalha dentro dessa faixa. E finalmente, aparecer consolidando-se em torno do antigo lado de compra inicial. O mesmo que fizemos antes. Sim, e então atinge o antigo ao lado. Bate a martela e então temos essa grande bomba aqui e agora estamos às 6 horas da manhã. Ele cai de volta para a abertura do novo dia. O gap atinge a antiga alta do dia anterior. Atinge-a mais uma vez, então muitas negociações serão formadas em torno das máximas e mínimas do dia anterior. Essa foi a primeira coisa que eu pai tal sobre o BB Pips em 2010. Eu disse que a maioria de suas grandes configurações legais vão se formar em torno de altas e baixas antigas, o que significa que a alta do dia anterior e a baixa do dia anterior. Então você pode ver os elementos disso se desenrolando aqui. O que é esse nível aqui embaixo? Veja, estou testando a célula inicial. Coloque-a assim, muito bom, então ela sobe. Atinge isso e cai. Agora pense nisso, ok, estou lhe dizendo como encontrar o suporte e a resistência reais. Não é? Não está respeitando esses níveis? É perfeito, sim, é perfeito. Certo? Então está indo direto para eles martelando. Que horas do dia isso está se formando? 7 horas e 58, 2 minutos antes das 8. Então temos a hora das 8 horas. Estamos observando para ver o que o preço vai fazer. Bem, temos baixas relativas e baixas iguais e está aqui. Então o que você esperaria ver cair? O que acontece se você perder esse movimento? O que acontece se você vê-lo começar a cair e você perdeu essa reação aqui? O que você vai fazer? Você vai esperar. O que você está esperando? Esperando por um valor justo G ou desequilíbrio de volume. Há um desequilíbrio de volume, então temos o aberto. Ele vai direto para isso, aí está o seu curto, o que vai mirar para as mínimas relativas iguais que está. Vamos olhando antes de eu fazer isso aqui, então você tem uma entrada aqui que mira essas mínimas relativas iguais, essas mínimas relativas iguais. Olhando mais para a esquerda temos isso aqui embaixo, não é? Uma mínima relativa igual, sim senhor, e onde está o mercado vai bem onde está negociando para baixopa. A nova semana abrindo gap L certo, e então o que ele faz depois dessa reação, veja pessoal. O soquei é por isso que eu rio de todos esses chapéus de bundal que se sentam e dizem que reinventei algo. Go, eu não reinventei merda, eu não renomei nada, estou te ensinando coisas que eles não conseguem em conta. Rara fonte para poder dizer aqui está o pagamento de 5 milhões de dólares para mim e CT porque estou expondo vou. Ser como alguém que renomeou merda está é a maior teoria da conspiração de longa duração que já existiu. Desde que eu comecei a ensinar, não nenhuma dessas informações está em nenhum outro lugar exceto inicia. O mente fora da minha boca, essas coisas são novas, está a nova geração de tecnologia em termos de leitura. Radiação de preço e esteve em minhas mãos pequenas e quentes nas últimas 3 décadas e muitas vezes. Se me pergunto por que diabos eu estaria compartilhando isso. Desculpe, é o que é, mas a reação que você obtém que exobe onde se vai ter uma reação tão grande dessa. Baixa da nova semana abrindo gap, o que é razoável. Para vê-lo alcançar se você está dentro da nova semana abrindo gap mostrou a vontade de querer reagir dessa forma, é o ponto médio, e então se vamos ver. Esse nível violado e perfurado no lado positivo. Ele faz isso aqui e está caindo de volta. Por que ele iria querer cair de volta? Está indo para um desconto como um estilingue. Como eu estava dizendo, estilingue.
Mas está alcançando uma ineficiência porque não há baixas de curto prazo aqui. Exceto por aquela minúscula ali que para mim não tem tanta importância. Mas meu olho salta direto para isso. Você vê que sim, senhor, então se você está vendo. Olhe para a perfeição ali. Quero dizer, olhe para isso. Não poderia ter sido mais preciso bate então ocorre a mesma coisa que o valor justo caiu lá depois. De fazer uma rally de curto prazo. Ele volta para este nível agora daqui eu quero ver. Lo negociar acima desta alta que ele faz então podemos reagir fora do ponto médio da abordagem consequente então ele corre de volta para o que é este nível novamente aqui. É o seed inicial o consertou e para as pessoas que perderam o que era e entraram no fluxo tarde foi deri. Vadó de lá então não estamos do lado de Sun Academia Online não estamos ensinando oferta e demanda N. Não estamos fazendo suporte e resistência clássicos renomeando ou chamando algo complicado estamos levando você com um V como uma visão uma. Perspectiva que a ciência técnica estou ensinando você como se referirá aos mesmos níveis nos momentos específicos que o algoritmo fará a muitos deles que eu não posso ensinar mas estes são os que eu posso. Te ensinaram de e-mail que bem você sabe que é perfeitoriamente que as pessoas dizem que você está apenas ensinando oferta e demanda ou suporte e resistência porque eu estou me escondendo à vista de todos se os preguiçosos vierem e verem é isso que é. Ok, replique se é só isso. Vá fazer também, eles não vão. Eles não podem fazer, é por isso que eles ensinam e mostram exemplos no Market Replay. Mas estamos na faixa de abertura agora. Esta é a parte em que falamos um pouco sobre algo com que você precisa se preocupar se for negociarem. 95 horas líquidas, ok, então se você fizer sua negociação antes. Não se preocupe com isso, você está fazendo uma boa configuração. Uma vez que você a faça, você para. Você não está aqui tentando impressionar que você vai me impressionar fazendo sua configuração de nego. Se a ação e ela se concretizar com base no que você está tentando fazer é pronto. Ficarei mais impressionado com sua capacidade de não negociar mais do que deveria do que fazer muita negociações, certo? Quero que você tenha a capacidade de ficar parado porque é isso que bagunça todo mundo. Errada ao tentar ser mais ativo do que deveria. Tudo bem, então vamos tirar isso daqui agora. Se você olhar no canto inferior direito. Diz horário de negociação eletrônica aqui são 24 horas no dia. É só enquanto eu estiver negociando. Você verá cada candlestick quando eu clicar aqui. Ele lhe dará uma opção de hora de negociação regular está mostrando que estamos mostrando negociação eletrônica predominantemente. Vou ter horas de negociação eletrônica mostrando ok. Mas se você for negociar em 1 hora de 9. 0, se sua negociação ainda não foi formada ou se você perdeu algo e quer estar envolvido. Poste no relógio na abertura e no sino. Você vai definir seu gráfico para o horário de negociação regular e observe o que ele faz. Parece diferente, não é muito. Então o que está realmente ocorrendo é que você está vendo a diferença entre o preço de fechamento de ontem, por horário da sessão regular e isso está usando 4:15 isso é muito confuso porque a negociação eletrônica continua parada. Embora quando você assiste a TV às 4:00 você sabe que eles tocam o sino de din-din-din-din e eles batem palmas como se tivessem feito algo especial eles não fizeram nada. Então por 15 minutos se estabelece e às 4:15. Tecnicamente a sessão do dia está concluída. Mas eletronicamente está sendo negociada até às 5 horas. Então para e abre às 6 horas. Então você pode ver como isso rapidamente se torna muito confuso para alguém que nunca olhou e estudou. Mas para ver o que é importante sobre essa perspectiva de horas regulares de negociação. Já chegamos ao que ele fez aqui. Pois subiu e atingiu e depois caiu porque este é o seu sinal de venda inicial que foi definido na abertura às 6 horas ou logo depois. Então quando o mercado sobe aqui, atinge este nível na verdade está atingindo também a faixa de abertura. A faixa de abertura é das 9 horas às 9h30. Está lá embaixo, ok, então 9h30 é o sino de abertura. Tudo isso é a faixa de abertura. Não há uma faixa de abertura de 15 minutos. Ok, faixa de abertura, algoritmicamente. São 30 minutos, são 9h30 às 10 horas nessa faixa. Está fazendo a mesma coisa que eu disse quando estávamos olhando para as 6 horas novo de abertura. Gap está estabelecendo o lado inicial de compra e venda é o que está fazendo nisso nesses 30 minutos às vezes o mercado simplesmente quebra e nunca tem nenhum tipo de impacto na faixa de abertura. Ele apenas abre onde abre e começa a correr neste caso aqui podemos ver que está abrindo e negocia. Ando de volta para cima, não um retorno total ao fechamento anterior. Veja, não subiu lá, apenas foi direto para onde eu dei a você a liquidez inicial do lado da célula com. O enquadrá-lo vai direto para isso faz a maior parte do fechamento da faixa de abertura você este onde. Abrimos de onde fechamos essa diferença é uma lacuna. Então em outras palavras quando eles estão observando o preço até que ele abre é isso que você está ao
Ando onde nós paramos de negociar o quê? Paramos de negociar no dia anterior às 4h15. Então horário de negociação regular é isso que estamos destacando aqui, horário de negociação regular. O próximo ticket de abertura, a primeira impressão ou a primeira negociação às 9h30 abre lá embaixo, já que a vela verde o que está mostrando a abertura é a mínima. Ok, então assim que você vai destacar todo esse intervalo e então observar o preço. Você não está apertando botões, você está observando o preço para como ele se comporta normalmente, nem sempre. Normalmente quando você tem uma lacuna tão grande como essa, o que vai acontecer é que o mercado vai ser e às vezes ele vai abrir a negociação um pouco mais baixo e então começar a trabalhar mais ao toca. Ir de volta ou pegar a mínima que é formada ou assim como fez aqui muito sutilmente então subir por que ele correu inicialmente direto da abertura porque nós já tínhamos tirado essa mínima, veja isso e então trabalhamos nessa faixa todo o caminho até a liquidez inicial do lado das vendas, não todo fechando. No da lacuna essa é uma grande mudança de paradigma para as pessoas que perguntaram o tempo todo com ou você sabe quando não vai ser um fechamento total na lacuna, bem você vai implementar o que eu acabei de e fazer aqui. Todos esses fatores vão pesar se a lacuna fecha completamente ou não. Eu gosto disso geral. Mente mesmo que o mercado vá ser pessimista e continue caindo depois de uma grande lacuna mais baixa se ou essa geralmente você tem cerca de 70% de chance. Eu digo isso agora, todo mundo acha que isso significa fica 100%, mas não há 70% de chance de que volte para o gap médio. Então sempre há uma negociação disponível quando você tem um grande gap para baixo assim que está ali, negociando de volta para o ponto médio. Isso é bom e veja o que aconteceu. Ele negocia e para as pessoas que ouviram isso pela primeira vez, elas pensam, bem, ele está dizendo isso porque aconteceu. Mas eu tenho traders que estão comigo há 12 anos e eles me ouviram ensinar isso antes em mentoria. Eu ensinei isso em, não me lembro se foi mentoria de 2022 ou se é apenas um vídeo normal que eu fiz. Mas eu falei sobre não. Era transmissão ao vivo, era o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo transmissões ao vivo e falei sobre como é fácil para o mercado chegar ao gap médio. Então o gap médio é realmente muito, muito forte. Probabilidade se você diminuir o gap. Basta encontrar o ponto médio, que é o que está certo, e você pode ver que ele faz isso. Então o que ele faz? Ele desce de volta e apenas atinge o mínimo, então você obtém que correr até a liquidez inicial do lado. O da venda, o que poderia ter facilmente retocado o fechamento de ontem em 415 ou metade disso week. Ok, então eu quero falar um pouco sobre o gráfico na negociação eletrônica. Então o gráfico não parece totalmente diferente agora? Muito confuso, não é? Então você tem que ter pontos de referência e o que o papai faz no meu telefone. E, geralmente eu rabisco, você sabe. Os níveis principais, como eu terei os níveis em formato numérico aqui, escreverei a nova abertura da semana H, então você sabe que os dados estavam migados e é isso que está rabiscado no meu bloco. Code notas, todo mundo quer ver meu bloco de notas que está ao lado dos meus gráficos. Pois estou fazendo isso como se fosse dar a eles algo especial e tudo que é. Eu não quero isso no meu gráfico. Só quero ter os pontos de referência e como estou observando o preço. Como agora está sendo negociado a 18. O 482,5, ok, estou olhando para minhas anotações e minhas anotações dizem que tem uma nova abertura. Rádio semana, gap máximo em 18.513 e 1/4. Então estou bem próximo disso. Então ele pode voltar e girar de volta para cima. Ele pode fazer isso ainda mais porque temos o que em jogo. O que é isso? A inicialidade, não, visualmente. O que é isso? Quais são as máximas relativamente iguais? Sim, esta máxima e esta máxima são relativamente iguais, então você tem esta aqui. Embora tenhamos batido um pouco. É isso mesmo, ainda está muito limpo para mim. Está muito limpo, então eu quero sentar e assistir e ver se eles têm algum interesse em tentar precio. Nar acima disso, eu acho que se eles realmente vão despejá-lo hoje. Indo para o fim de semana. Porque há um monte de coisas acontecendo no Oriente Médio que todo mundo tem medo que isso aconteça se esses tipos de eventos que estão se aproximando sempre serão usados como um estimulante para perturbar o engenheiro ou impactar o sentimento ou como as pessoas veem a negociação. Se for risco, que na minha opinião agora é risco. Risco significa que não há ninguém disposto a realmente tentar entrar e pensar que estamos em um mau porto. Unidade de compra de longo prazo porque há tanta incerteza que é mais ou menos como o que estou querem. Do dizer, há muitas coisas que podem dar errado e esse tipo assustador de evento iminente no horizonte. Pode fazer as ações caírem porque o dinheiro da rua pensa que é só que faz o mercado cair e não é ISS. O que é, mas o algoritmo e as pessoas que têm controle sobre ele manipularão o preço para que dessa for.
Mas o sentimento seja alterado com base nas suposições de que os eventos possivelmente seriam um kata. Lisador para o motivo pelo qual o mercado cai ou tem um preço desfavorável. Ação de preço. Ok, então tá muitas coisas que você tem que pesar ao longo do tempo. Você sabe, em seu desenvolvimento. Mas inicialmente sabendo o que procurar. Em seguida, estudando essas flutuações em torno disso e estudando como o mercado se comporta em torno desses elementos de referência no tempo e no preço. O que estamos falando quando dizemos tempo? Obviamente, você sabe que há momentos específicos que estou ensinando você a observar. Mas qual é o aspecto do preço naquele momento? Estamos nos referindo a uma ineficiência ou estamos referenciando liquidez? Você vê como isso é muito simples, não é? Mas parece ambíguo ou parece elevador e complicado quando eu apenas digo que você tem cu. E o mercado funciona no tempo e no preço e eles pensam. Ok, bem, que horas? Bem, são os elementos que eu ensinei em vídeos de mentoria e palestras e as coisas. Mas quando se tratar de preço, qual é o preço? O preço é uma ineficiência ou é liquidez? É algo acima de um alto ou abaixo de um ou baixo ou altos relativamente iguais ou baixos relativamente iguais, então eles não estão se escondendo de você. Eles não estão escondidos no gráfico. Eles não vão se transformar em algo diferente. Como quando eu apenas alternei da negociação eletrônica para o horário de negociação regular. Parecia um gráfico diferente depois de volta do horário de negociação regular para o horário de negociação eletrônica. O gráfico parece completamente diferente. Muito parecido com ter um sistema de navegação no seu carro. Você sabe, se eu escrever as instruções e disser que você vira à direita aqui, vira à direita ali, faça isso. Você ainda pode obter um pouco perdido. Mas se você tiver o sistema de navegação onde ele diz a você: sim, há um local de descanso ou um posto de gasolina em 2 milhas. Ok, bem, isso é a mesma coisa que estamos fazendo aqui. Esses níveis são anotados no gráfico para você dizer: ok, há uma razão ou destino que poderia ser obtido ou se subir. Pode ir para esses níveis. Mas o que você vai fazer é procurar ver quando há tempo para esses mercados começarem a girar especificamente na direção e então o preço está lhe dando uma oportunidade que você identificou. Que é algo que você vê se repetindo o tempo todo. Eu sou a favor dessa parte sobre você. Quero que você negocie as lacunas de valor justo que vão matar 2 coelhos com uma cajadada só. Número, é fácil para você ver visualmente. Eles não se escondem, são muito óbvios no gráfico e a maioria dos espectadores que estão observando-se o desenvolvimento entendem. Mesmo que não consigam escolher o valor justo certo. O padrão para quais você está gravitando que tem meu apoio é dizendo que sim. Essa é a maneira certa de fazer isso e eles, por padrão, terão um entendimento de linha de base e mesmo que não tenham o gap de valor justo como delo ou entrada, eles pelo menos terão uma base melhor sobre como os mercados estão reservando aqui ROR. Mas eles devem começar a se mover. Como deve ser e mesmo que estejam estudando o gap de valor justo. A maioria deles, se forem honestos, descobrirão que verão outra matriz de PD que ensinei e seus olhos. Por padrão irão para isso e eles podem usar seu gap de valor justo inicialmente como catalisador de confiança que vai se mover. Mas então eles podem fazer algo totalmente diferente. Negociar um bloco de ordens ou negociar um disjuntor ou algo assim e então esse será o catalisador par. A eles realmente entrarem em uma negociação que eles não entraram quando você entrar a porta e eles vão esperar para ver se você falha e eles querem ser capazes de dizer: estou feliz por não ter feito isso porque ele falhou. Esse é seu próprio filho, ele falhou. Mas eles farão uma negociação se ele se move um pouco além disso então eles veem uma coisa que eles são de negociar então eles vão negociar. Mas eles vão ter mais ansiedade do que quando você faz uma negociação. Você vai estar em um lucro aberto. Eles vão estar em uma nova entrada gerenciando uma potencial queda de curto prazo que eles não têm ideia. E de quão longe só vai se mover contra eles. Mas eles vão se referir a onde seu stop loss estaria e como você administraria essa negociação e eles vão ter um stop loss maior e isso vai causar ansiedade e sentimentos assustadores e vai ser uma experiência de aprendizado terrível e tóxica porque eles não vão seguir as regras. Que é o que eu estou pressionando você a não fazer. Não quebre as regras e não tente reinventar as coisas se você não fez isso quando deveria fazer ou com o deveria fazer. Não faça nada e apenas observe ok. Então ontem eu falei sobre como quando o mercado ontem ou foi ontem. Não foi ontem, anteontem. Ontem não houve notícias pela manhã. Ontem tivemos dados de emprego e então tivemos um leilão de títulos a 1 hora novamente. Mas antes disso, acho que foi quarta-feira. Eu disse que não havia nenhum driver de notícias de médio ou baixo impacto para a sessão da manhã e o disse quando você tem isso. O mercado pode se mover das 8h30 e vamos voltar para as 8h30. A 837 aqui, desculpe, 836. O mercado negocia para baixo para a nova abertura da semana.
O gap baixo ok, e então nós nos recuperamos. Voltamos para baixo, o gap de valor justo se recupera de volta para o ponto médio. Encorajamento consequente, então você quer assistir e ver se ele tem a capacidade de negociar acima. Ele volta para baixo, toca o encorajamento consequente, então negocia de volta para o mínimo. O novo gap de abertura mas negocia para o ponto de referência de liquidez inicial do CDEC Protoc. O gap de abertura do novo dia nos ensina a procurar. Então ele negocia para aqui, então caímos da cama. Toda essa ação de preço agora. Como estamos vendo, é exatamente o que eu descrevi quando não temos drivers de notícias de médio ou a. Ulto impactou na sessão da manhã. O mercado pode ficar sem rumo. Pode ser instável, pode ser o não tão claro agora, pode haver grandes corridas enormes nesses tipos de dias por causa de estímulos externos, algo acontecendo com as coisas no Oriente Médio ok ou domes. Tipicamente aqui nos Estados Unidos por causa de quem está concorrendo à eleição e tudo mais, todos esses fatores estão pesando muito para mim como um analista olhando para o mercado dizendo eu não quero se gurar nada durante a noite, eu quero estar negociando muito grande, eu não quero estar fazendo mais negócio. E ações do que eu deveria ia ser uma bela perspectiva para manter aprendendo como fazer isso porque esse. E você começar assim então você tem uma chance melhor de não ter todas as coisas ruins sendo introduzidas. As em sua perspectiva e ou suas ações como um trader em desenvolvimento porque é fácil pegar mal sabe. Tos realmente muito fácil de fazer isso e olhando para o que o mercado fez até agora nós tivemos uma Maria. São muito boa da nova abertura da semana gap nós exploramos o preço aqui antes da sessão começar às 6. A feira ok então que podemos fazer nós podemos olhar para a faixa semanal porque nós nos movemos unil. Lateralmente nós movemos tão unilateralmente que é razoável para ver sexta-feira ter um retrocesso de volta para o intervalo que foi formado a partir da abertura de domingo durante toda a semana de negociação. Quanto de retrocesso podemos puxar para trás? Podemos negociar de volta para esse intervalo de 20 a 30%. Isso não significa que está tentando prever o preço de fechamento na sexta-feira. Não estou tentando fazer isso. Tenho coisas que fazem isso. Mas não estou tentando fazer isso por causa do cenário TIF. Graças a Deus é sexta-feira. É simplesmente uma maneira de eu pressionar os alunos a pensar. Ok, graças a Deus é sexta-feira. É uma grande semana direcionalmente unilateral e tivemos isso esta semana. Tivemos os mercados subindo direto e tivemos muito movimento para cima. O que significa que o mercado está mais inclinado a negociar de volta naquele intervalo em 1 grau de até 30%. Existem regras que podem ver um retrocesso de até 40%. Mas não encontrei uma maneira de ensiná-lo de uma maneira que seria complicada. Então, como mencionei aos alunos de mentoria privada, há coisas que eu tenho hoje eu não posso ensinar tudo obviamente quero dizer é o suficiente. De saber que 20 a 30% é um valor aproximado fácil e você pode confiar às vezes. Assumir posições vendidas em uma sexta-feira que pode ser negociado tão baixo quanto 30% de qual. O ER que seja a máxima mais alta e a mínima mais baixa da semana é 30% menos a máxima da semana é onde vou. E pode antecipar o mercado potencialmente negociando e às vezes é um tiro certeiro como se ele saltas. E para lá e fosse muito, muito bom então uma vez que chega lá então ele e vai para o lado e então. Talvez salte um pouco, mas então. Não é mais nada para o resto da sexta-feira o mercado simplesmente morre outras vezes. É se ele apenas serpenteia um pouco enquanto quebra serpenteia um pouco e quebra e eu acho que é possível. Então o que veremos hoje porque não há nada para falar sobre a contagem econômica. Exceto que é o fim da semana e ninguém quer correr riscos no fim de semana e eles podem fazer uma boa reinicialização do você sabe que o mercado saiu das máximas 30% e não iria desvendar nada mesmo que seja otimista a longo prazo ainda porque é um ano eleitoral essas coisas ainda podem ser favoráveis. Sumo que ninguém que queira ser longo ou seja longo queira ver 30% do RS semanal desistir como se eles não gostassem de ver esse lucro ser reduzido ou lucro aberto sem ter tomado nada certo então vamos de dar uma olhada rápida em ES bem rápido como em comparação não fizemos isso a semana toda certo então. Dê um segundo aqui certo então os IP parece ainda pior que o Nasdaq parece realmente ruim meu não confiar. E ainda daqui ainda parece um pouco limpo demais aqui eu iria atrapalhar isso antes de fazermos qual. O ER coisa mais baixo essa é minha opinião pessoal sobre isso se caísse seria confortável para mim diz. R que está tudo bem eu não preciso fazer parte desse movimento eu não aceitaria nada NSU vamos ó.
AR para o Dow é YM o tio 24 mesma coisa aqui muito limpo seria razoável para ele ver isso subir para aqui. Eu não negocio o Dow para mim o DIRT 30 se há uma prostituta nesses índices é definitivamente. O Dow e eu não estou tentando obter um STD então este é o que eu não toco eu procuro por isso paraco. Mirmar a respiração do mercado e continuidade em uma corrida de preços se houver uma divergência em TRL1 eu terei isso no radar como um fator contribuinte para determinar se eu quero ou não fazer uma parcial na negociação se eu começar a ver o Dow ir contra com o Nasdaq e o SP estão fazendo HU. Em meu serei cauteloso mas eu provavelmente não vou negociar com o fechamento completo da negociação. Por que há uma divergência no Dow? Porque são apenas 30 ações que compõem o índice se eu vir uma divergência entre o NASDA que eu estiver comprado e o Nasdaq tiver uma alta mais alta e o SAP não tiver uma alta mais alta, as chances são de que eu provavelmente vou fazer uma parcial da negociação porque aqui o E está indicando um enfraquecimento do momentum ou em concordância com a escala J nem olhe para a SUP. Or que ela continuará fazendo mais disso. 1. Qualquer divergência que eu veja no Dow. Eu levo isso com um grão de sal. Mas se eu vir uma divergência eu ver uma incapacidade do Nasdaq e do SP de fazer as mesmas máximas. Para mim essa é uma divergência ST mais válida. Em outras palavras, está indicando que há potencialmente muito mais fraqueza que pode não ser visível para os outros traders que estão negociando porque eles não estão comparando e contrastando a diferença há entre as três médias, então acho que é razoável ver o Dow subir e interromper essa área suave aqui que o que aconteceu aqui embaixo é toda essa irregularidade. Certo, então isso aqui embaixo é suave. Então para mim faz sentido para eles basicamente interromperem toda essa suavidade de volta para as. Mesma coisa aqui, temos essas máximas relativamente iguais. Eu esperaria que eles interrompessem isso também. Embora tenhamos uma máxima mais alta que podemos voltar a esta agora você pode ver que as condições nada estão lá, temos máximas suaves e relativamente iguais aqui. Se era isso que você estava pensando. Isso é ótimo, mas se eu for me referir a ele,